Homem troca a esposa pela prima, mas ao descobrir que ela ganhou na loteria, volta arrependido. Em uma pacata cidade do interior, Marcelo e Laura levavam uma vida que, pelos olhos de muitos, parecia pintada em tons de contentamento e estabilidade. Marcelo, com seus 35 anos, era um analista de sistemas renomado em uma empresa local, enquanto Laura, 2 anos mais jovem, dedicava seus dias às crianças da escola primária onde lecionava. A casa em que viviam, embora modesta, era preenchida com lembranças de uma década compartilhada. Fotografias de viagens, jantares em família e pequenos momentos de alegria cotidiana. No entanto, sob a superfície dessa aparente felicidade, jazia uma inquietação crescente no coração de Marcelo. A rotina, outrora confortante, agora lhe parecia uma camisa de força, apertando-o com cada dia que passava. Ele começava a questionar se a vida que havia escolhido era realmente tudo o que o mundo tinha a oferecer. Laura, por outro lado, parecia navegar pela vida com uma leveza que Marcelo invejava. Sua paixão pelo ensino e pelo impacto positivo que tinha na vida de suas jovens mentes era evidente. Ela encontrava alegria nas pequenas coisas: um desenho de um aluno, o florescer das árvores no quintal de sua casa, uma nova receita de bolo de chocolate. Para Laura, a vida estava cheia de descobertas simples, mas significativas. Numa tarde de quinta-feira, enquanto Laura preparava o jantar, a tensão no ar era palpável. Marcelo, sentado à mesa da cozinha, brincava distraidamente com a colher, perdido em pensamentos. Está tudo bem, amor? Laura perguntou, com uma preocupação suave em sua voz. Ele levantou o olhar, encontrando os olhos dela, e forçou um sorriso. Sim, está. Só estou cansado do trabalho. Ele mentiu. Laura aproximou-se, depositando um beijo carinhoso em sua testa. Sei que tem sido difícil, mas estamos juntos nisso, lembra? Qualquer coisa que esteja te incomodando, podemos enfrentar juntos. Marcelo assentiu, mas seu coração pesava. Ele sabia que não era apenas o trabalho que o incomodava. Era um desejo profundo por algo mais, algo que ele mesmo não conseguia definir. E no fundo, ele temia que esse algo mais pudesse não incluir Laura. As semanas seguintes foram marcadas por uma distância crescente entre Marcelo e Laura. Ela, percebendo a mudança, tentava preencher o vazio com pequenos gestos de amor e preocupação. Marcelo, contudo, sentia-se cada vez mais aprisionado, sua mente constantemente vagando para longe da vida que ele havia construído. E foi durante uma reunião de família, um evento que Laura esperava com ansiedade, que a vida de Marcelo tomou um rumo inesperado. Gisele, prima de Laura, que havia se mudado para a cidade há poucos meses, estava entre os convidados. Marcelo e Gisele já se conheciam há anos, mas algo naquela noite fez com que ele a visse sob uma nova luz. Ela era bonita, vibrante, falante e cheia de vida, uma chama ardente que atraía Marcelo como um inseto à luz. Gisele percebeu o olhar de Marcelo, e entre sorrisos e conversas banais, uma faísca se acendeu. Uma promessa silenciosa de algo mais. Marcelo sentiu-se vivo de uma maneira que não se lembrava há tempos, uma sensação intoxicante que ele sabia ser perigosa, mas da qual não conseguia e nem queria escapar. À medida que a tarde avançava, Marcelo encontrou-se buscando a companhia de Gisele com uma frequência que não passou despercebida pelos demais. Eles riam juntos, compartilhando histórias e piadas que apenas eles pareciam entender. Era como se, de repente, o mundo ao redor desaparecesse, deixando apenas os dois em um universo particular. A conexão entre Marcelo e Gisele era palpável. Enquanto se ajudavam na cozinha, trocando olhares furtivos sobre a pia cheia de pratos, o espaço entre eles parecia carregado com uma eletricidade que Marcelo não ousava reconhecer. Quando suas mãos se tocaram acidentalmente ao passar uma travessa, o contato breve, mas intenso, enviou arrepios pela espinha de Marcelo. Uma sensação que ele não conseguia negar nem compreender plenamente. Enquanto a noite avançava e a casa ecoava com risadas e conversas animadas, Gisele, propositalmente, se afastou sutilmente do burburinho, procurando um refúgio na varanda. Lá, ela se encontrou sozinha, imersa na quietude da noite, observando o céu estrelado que somente o interior pode oferecer. A luz suave da lua iluminava seu rosto, refletindo uma expressão de contemplação e desejo. Marcelo, sentindo uma ausência inexplicável,
logo notou a falta dela entre os convidados. Com um pretexto qualquer em mente, ele deslizou para fora, aproximando-se de Gisele sob o véu da casualidade. Ao vê-la ali, sozinha, uma onda de algo que ele hesitava em chamar de desejo o invadiu. É incrível como as estrelas parecem mais brilhantes aqui, não é? Marcelo comentou, sua voz quebrando o silêncio entre eles com a delicadeza de uma conversa não planejada. Gisele virou-se surpresa, mas com um sorriso acolhedor. É verdade. A cidade nunca nos dá esse espetáculo. É libertador, de certa forma. A noite estava fresca, e Marcelo podia sentir o perfume de Gisele se misturando à brisa noturna, intoxicando-o mais do que o vinho que havia bebido. Foi ali, longe dos olhares curiosos, que Gisele compartilhou sonhos e desejos, falando de sua vida na cidade grande e de como ansiava por algo mais autêntico, algo que talvez tivesse encontrado naquela pequena cidade, ou melhor, na companhia de Marcelo. Ele ouvia fascinado, cada palavra ampliando o abismo entre a vida que levava e a vida que naquele momento imaginava poder ter. Foi então que Gisele, num momento de ousadia, mencionou a única barreira entre o que aquela noite poderia significar e a realidade que os aguardava. Sabe, você é um cara bem legal. Acho que temos muito em comum. É uma pena que... Gisele hesitou por um momento, sentindo uma mistura de medo e desejo. O que é uma pena? Marcelo indagou, ávido por saber o que Gisele estava prestes a revelar. É uma pena que você seja um homem comprometido. Marcelo hesitou, o peso da verdade e das consequências de suas próximas palavras pendendo sobre ele. Porém, a proximidade de Gisele, a maneira como a luz da lua desenhava o contorno de seu corpo, o impulsionou além da razão. Eu posso dar um jeito nisso. Ele murmurou, a voz carregada de um desejo por liberdade que ele mesmo não compreendia completamente. A confissão pendia entre eles, uma promessa perigosa e tentadora. E naquele instante, sob o testemunho silencioso das estrelas, a decisão de Marcelo começou a tomar forma. Não era mais uma questão de se, mas de quando. Aquela noite havia mudado tudo, e o retorno à vida como ele conhecia parecia agora uma impossibilidade distante. Naquele instante, ambos estavam imersos em um desejo profundo. Um desejo de dar o segundo passo, de quebrar barreiras. Entretanto, a conexão entre eles foi logo interrompida, quando Laura, notando uma proximidade suspeita entre o marido e sua prima, os chamou para dentro com a desculpa de oferecer-lhes sobremesa. O retorno à realidade foi um choque frio para Marcelo. Ao entrarem, o calor e o ruído da festa pareciam pertencer a outro mundo. Marcelo sentia-se como se estivesse andando num sonho, cada passo o afastando mais da vida que ele havia construído ao lado de Laura e o aproximando de um futuro incerto. Laura, sempre amável, sugeriu a Marcelo que era hora de voltar para casa, notando as horas avançadas. Eles então se despediram de todos, e quando Marcelo despediu-se de Gisele com um abraço, um calor percorreu seu corpo. O contato físico foi breve, mas a intensidade da conexão ressoou profundamente em Marcelo, deixando-o com uma necessidade visceral por mais. Naquela noite, enquanto Laura dormia tranquilamente ao seu lado, Marcelo jazia acordado, o rosto de Gisele invadindo seus pensamentos. Ele estava à beira de uma decisão que poderia mudar tudo, guiado por desejos ocultos e pela promessa de uma nova paixão. Mas as consequências dessa escolha, Marcelo ainda estava por descobrir, sem imaginar que em breve se arrependeria amargamente. As semanas que se seguiram àquela reunião de família foram marcadas por uma transformação silenciosa na vida de Marcelo. Ele voltava para casa todos os dias com um peso no coração, uma sensação de estar vivendo duas vidas paralelas. Por um lado, estava sua existência cotidiana com Laura, marcada pela rotina e pelo conforto de uma relação de longa data. Por outro, um mundo de possibilidades que se abriu com Gisele, vibrante e repleto de paixão. Cada mensagem trocada entre eles, cada encontro casual, apenas servia para intensificar o que sentia. Gisele, por sua vez, parecia igualmente envolvida, suas conversas sempre flertando perigosamente com o limite do que era aceitável. Laura começou a notar uma distância em Marcelo, uma ausência emocional que não conseguia compreender. Ela o questionava suavemente sobre seu estado distante, mas Marcelo desviava, atribuindo a mudança ao estresse no trabalho.
A preocupação de Laura crescia, mas ela se esforçava para manter a paz, acreditando que, como todas as tempestades, essa também passaria. A decisão de Marcelo, no entanto, já estava tomada. Ele sabia que não poderia continuar vivendo naquele estado de divisão interna. Impulsionado pelo desejo de explorar o que sentia por Gisele, Marcelo planejou um encontro secreto com ela. Eles se encontraram em um café discreto, longe dos olhares conhecidos, onde a conversa rapidamente evoluiu de trivialidades para confissões mais profundas. Gisele, Marcelo iniciou, a voz firme, embora ligeiramente trêmula, denunciando a gravidade do momento. sobre aquela conversa que tivemos durante a festa, eu estava falando sério. Não estou feliz no meu casamento. Eu decidi que vou me separar. A expressão de Gisele foi de pura surpresa, rapidamente seguida por um vislumbre de preocupação. Embora tivesse sentimentos por Marcelo, a complexidade da situação não lhe escapava. Você tem certeza, Marcelo? Ela mal conseguia manter a voz estável, evidenciando a turbulência interna que suas palavras haviam provocado. Essa decisão vai mudar tudo. Laura é minha prima e ela nunca me perdoará por isso. Se decidirmos seguir em frente, se abrirmos nossos corações sobre o que sentimos um pelo outro e você terminar seu casamento por minha causa, não haverá caminho de volta. Marcelo, com um olhar que mesclava determinação e uma ponta de vulnerabilidade, encontrou os olhos de Gisele. Eu nunca estive tão certo sobre algo em toda a minha vida. Ele confessou, cada palavra carregada de uma intensidade crua. Você não sai da minha cabeça, Gisele. Anseio pelo dia em que não precisaremos mais esconder nossos sentimentos, em que eu possa simplesmente te segurar em meus braços, te beijar sem medo. Eu quero construir uma vida ao seu lado, longe de todas essas complicações. Nos dias que se seguiram, Marcelo se encontrou em uma encruzilhada de emoções. Sabia que o próximo passo seria o mais difícil que já havia tomado. A noite antes de conversar com Laura foi a mais longa de sua vida, marcada por uma insônia angustiante e uma batalha interna entre a culpa e o desejo. Finalmente, numa tarde nublada de sábado, Marcelo reuniu coragem para enfrentar Laura. Sentaram-se na sala de estar, um espaço que já havia sido cenário de tantos momentos felizes, e Marcelo começou a falar. Suas palavras eram cuidadosas, mas cada sílaba carregava o peso de um adeus. Marcelo respirou fundo, reunindo coragem para verbalizar seus sentimentos. Laura, nosso casamento, sabe? Parece que com o tempo ele começou a perder a força. Não é culpa sua, nem minha. É só que as coisas mudaram. E eu conheci alguém. Ele pausou, o olhar fixo no vazio entre eles, incapaz de encará-la nos olhos. Eu não estava procurando por isso, mas aconteceu. Eu sinto muito, mas eu preciso ser honesto com você e comigo mesmo. Eu estou apaixonado por sua prima Gisele e ela está apaixonada por mim. Laura manteve-se em silêncio por um momento, absorvendo as palavras como golpes. Quando finalmente falou, sua voz era calma, mas carregava uma tristeza profunda. Eu já suspeitava. Ela admitiu. Eu percebi como vocês trocavam olhares quando estávamos juntos. Eu queria acreditar que era apenas minha imaginação, que eu podia confiar em sua lealdade. Ela olhou para Marcelo, seus olhos encontrando os dele pela primeira vez desde que começaram a conversar. Mas eu estava errada. Ela concluiu, uma lágrima solitária deslizando por sua face. Se você acha que sua felicidade está com ela, eu não vou te prender aqui. Mas você está cometendo um erro, Marcelo. Espero que um dia você perceba isso. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, preenchido apenas pelo som abafado da chuva lá fora. Marcelo sentiu uma pontada de dor no peito, uma mistura de culpa e alívio por ter finalmente falado a verdade. A decisão estava tomada, e as palavras de Laura, embora cheias de dor, também traziam uma libertação. Com o coração leve, Marcelo deixou a casa que havia construído com Laura, caminhando em direção a um futuro incerto com Gisele. Ele não olhou para trás, mas a sensação de perda o acompanhou. Uma sombra silenciosa que agora fazia parte de sua vida. Após a saída de Marcelo, os primeiros meses ao lado de Gisele pareciam um conto de fadas. Eles compartilhavam uma química indiscutível e a vida juntos fluía sem esforço. Gisele, com sua energia contagiante e beleza radiante,
parecia ser a parceira perfeita para Marcelo. Ela o introduziu a um mundo vibrante de festas e eventos sociais, uma vida noturna agitada que ele nunca havia experimentado com Laura. No entanto, com o tempo, a diferença de idade e de interesses começou a pesar no relacionamento. Gisele, significativamente mais jovem e com uma carreira crescente como influencer, atraía constantes elogios e atenção nas redes sociais. Isso gerava um desconforto crescente em Marcelo, cujo ciúme começava a se manifestar em discussões e mal-entendidos. Por outro lado, Laura lutava para reconstruir sua vida com o coração partido. A crença de que viveria ao lado de Marcelo para sempre, construindo uma família e envelhecendo juntos, havia sido abruptamente destruída. Ela tentava se manter ocupada, focando no trabalho e nas amizades, mas a saudade de Marcelo e dos sonhos compartilhados era uma constante dor. Num dia particularmente melancólico para Laura, enquanto realizava a faxina em sua casa, ela se deparou com algo inesperado dentro da gaveta da escrivaninha. Sob camadas de papéis e lembranças esquecidas, encontrou uma página de caderno amarelada pelo tempo. No topo da página, escrita com a caligrafia desleixada de Marcelo, estava a seguinte frase: "Laura, minha linda esposa, lembre-se sempre que eu te amo." Ao lado, uma sequência de números parecia dançar na folha. Esses números não eram meras anotações aleatórias. Eram marcos de sua vida juntos. Representavam o dia em que se conheceram, a data de seu casamento e os aniversários de ambos. Eram datas que haviam marcado o início de uma jornada compartilhada, cheia de amor e sonhos. Eram números que Marcelo apostava frequentemente na loteria. Durante noites a fio, haviam imaginado juntos o que fariam se ganhassem. Planejavam viagens ao exterior, comprar uma casa nova, um carro dos sonhos e, por fim, teriam condições financeiras suficientes para o planejamento de um filho. Mas agora, tudo o que lhe restava eram os números. Recordações de um passado feliz que havia se desfeito. Movida por um ímpeto repentino de tristeza e raiva, Laura amassou o papel, lançando-o no lixo. No entanto, uma voz interior, sussurrando entre as sombras de suas dúvidas e lembranças, a instigou. Aposte. Ela hesitou, seu olhar fixo no papel amassado que parecia acusá-la do fundo do cesto. Num gesto quase involuntário, impulsionada mais pela superstição do que pela lógica, Laura resgatou o papel do lixo e decidiu apostar naquela sequência de números carregados de significado. Marcelo, que antes se deliciava com o ritual de fazer suas apostas semanais na loteria, havia esquecido completamente desse hábito desde que Gisele entrou em sua vida. A ilusão de uma nova existência ao lado dela, repleta de aventuras, festas e um turbilhão de atividades sociais, o havia afastado da rotina que compartilhava com Laura. As apostas, assim como muitos outros aspectos de sua vida anterior, foram deixadas para trás, perdidas na névoa de uma paixão que começava a se mostrar fugaz. E foi em uma tarde que parecia como qualquer outra, quando Marcelo e Gisele estavam acomodados no sofá da sala, desfrutando de um raro momento de tranquilidade e cumplicidade, que a TV exibiu o sorteio da loteria, um plano de fundo quase esquecido para as conversas e risadas compartilhadas entre os dois. Mas a atenção deles se voltou imediatamente para a TV ao ouvirem a notícia. Ganhador sortudo é da cidade de Pedreiras, no interior de São Paulo. Os números então começaram a ser anunciados, um a um, cada dígito ecoando na sala como um sinal do destino. Marcelo, num impulso, começou a prestar atenção, seus olhos alargando-se a cada número revelado. Gisele, você está vendo isso? Ele exclamou, sua voz misturada com incredulidade e excitação. Os números na tela eram exatamente aqueles que ele sempre jogava, uma combinação de datas significativas e números de sorte que ele já sabia de cor. A alegria tomou conta do ambiente instantaneamente. Marcelo pulou do sofá, uma explosão de riso e lágrimas, abraçando Gisele com força. Nós estamos ricos, Gisele! Ele gritou, rodopiando-a pelo ar. Meu Deus, eu não estou acreditando, nossa vida vai mudar completamente agora. Gisele, contagiada pela euforia de Marcelo, juntou-se à celebração com uma risada livre e esperançosa. Os dois dançavam pela sala, permitindo-se sonhar com as infinitas possibilidades que aquele prêmio traria. Entretanto, a alegria incontida de Marcelo foi abruptamente interrompida por um súbito lampejo de realidade.
Com o coração batendo forte, ele correu até a gaveta onde guardava os comprovantes de aposta. Uma sensação de pânico crescendo em seu peito. Vasculhando freneticamente, a terrível verdade começou a se desenhar. Não havia nenhum comprovante recente. Naquele mês, em meio às turbulências emocionais e à adaptação à sua nova vida com Gisele, ele havia esquecido de jogar. A revelação o atingiu como um raio e a incredulidade tomou conta de seu ser. Ele não acreditava que havia se esquecido de jogar. E se ele não era o ganhador, então só havia uma única pessoa que conhecia aqueles números. Laura. Ela havia ganhado. A combinação de números, tão familiar para ele, só poderia ter sido escolhida por ela. Marcelo sentiu o chão se abrir sob seus pés. A fortuna que acreditava estar ao seu alcance pertencia a Laura, a mulher que ele havia deixado. Gisele, percebendo a mudança abrupta no humor de Marcelo, aproximou-se, a confusão pintada em seu rosto. O que aconteceu? Ela perguntou, sua voz carregada de preocupação. Marcelo, com os olhos perdidos e a voz embargada, revelou a dura verdade. Não fomos nós. Foi a Laura. Ela ganhou na loteria, não eu. A notícia veio como um choque para ambos, mas, para Marcelo, carregava um peso ainda maior. Apenas um dia antes da notícia da loteria vir à tona, ele havia recebido uma carta de Laura. Ela havia assinado os papéis do divórcio, oficializando a separação que ele havia iniciado. A ironia da situação atingiu Marcelo como um soco no estômago. No momento em que sua antiga vida com Laura foi definitivamente encerrada, os números foram sorteados como um karma. Essa compreensão despertou em Marcelo um turbilhão de arrependimentos. O prêmio que tanto sonhara estava agora nas mãos de Laura, a mulher que ele havia deixado para trás. O peso de suas escolhas o esmagava, levando-o a questionar tudo o que havia feito. Marcelo estava consumido por um tumulto emocional. O choque da notícia deu lugar a um turbilhão de sentimentos conflitantes. Dúvida, arrependimento, raiva e, acima de tudo, uma ansiedade avassaladora. No auge de sua frustração, Marcelo virou-se para Gisele, cuja presença até então havia sido um conforto, e a culpou. Isso é tudo culpa sua. Ele explodiu, a voz carregada de acusação. Se não tivesse entrado na minha vida, eu estaria com a Laura agora, provavelmente comemorando, não aqui me afogando em arrependimento. Gisele, atingida pelas palavras como um golpe físico, recuou, chocada e magoada pela virulência inesperada de Marcelo. Minha culpa? Ela respondeu, a incredulidade tingindo sua voz. Quem você acha que é para vir falar assim comigo? A tensão entre eles cresceu, o ar carregado com a gravidade de suas palavras. Eu não posso acreditar que estou ouvindo isso de você, Marcelo. Você quem fez suas escolhas. Você quem decidiu deixar Laura. Eu não forcei nada. Gisele retrucou, a raiva fervendo à superfície. Marcelo, impulsionado pela dor e pela raiva, não se conteve. Ah, mas claro, você não fez nada, não é? Apenas se colocou entre nós, sempre tão disponível, tão tentadora. Marcelo cuspiu as palavras, o ciúme e a frustração distorcendo sua percepção. Ele continuou. Eu estou cansado, Gisele. Cansado do seu jeito mesquinho e da sua necessidade constante de aprovação. Sempre se exibindo nas redes sociais para os homens, sempre buscando atenção. As palavras de Marcelo foram a gota d'água para Gisele. Com a paciência esgotada e o coração partido pela traição implícita em suas acusações, ela deu um passo à frente e, num movimento rápido, desferiu um tapa em seu rosto. Saia daqui. Suma da minha vida. Tomado por um redemoinho de emoções conflitantes, Marcelo empacotou suas roupas em uma mala com movimentos bruscos e partiu em direção a um hotel, deixando para trás os escombros de mais um relacionamento fracassado. Na solidão do quarto de hotel, ele começou a repensar todas as ações que o levaram àquele ponto isolado de sua vida. A cama ao seu lado, vasta e vazia, servia como um amargo lembrete de sua solidão. A escuridão parecia se infiltrar em seus pensamentos, cada memória de Laura trazendo uma mistura de saudade e desespero. Aquela noite, ele não conseguiu pregar os olhos, sua mente uma tempestade de arrependimentos. Ele relembrava os planos que haviam feito juntos, as viagens que desejavam fazer, o carro novo que sonhavam em comprar. Agora tudo isso poderia se tornar realidade para Laura, mas sem ele. As horas se arrastavam lentamente, cada tic-tac do relógio, um lembrete pungente de sua situação. No dia seguinte,
Assim que o primeiro raio de luz se insinuou por entre as cortinas, Marcelo tomou uma decisão. Determinado a corrigir pelo menos um de seus erros, ele prometeu que tentaria reatar com Laura. Ele passou o dia em um estado de tensão, seu trabalho um borrão diante da inquietação que dominava seus pensamentos. As horas não passavam, cada tarefa concluída o aproximando mais do momento em que enfrentaria seu passado. Após o trabalho, Marcelo se viu parado diante da casa de Laura, o coração batendo descompassado no peito. A ansiedade o consumia, misturando-se com uma esperança tímida que se agarrava ao fundo de sua alma. Ele ensaiou o que diria, as palavras girando em sua mente, mas encontrando pouco consolo na repetição. A casa diante dele parecia a mesma, e no entanto totalmente transformada pela ausência dela em sua vida. Marcelo respirou fundo antes de se aproximar da porta, seus passos hesitantes no caminho familiar. Quando finalmente tocou a campainha, uma onda de nervosismo o invadiu, cada segundo de silêncio aumentando sua ansiedade. Ele aguardou alguns minutos, mas ninguém saiu. Ele tocou novamente, agora de forma mais insistente. No entanto, a única resposta que obteve foi o eco das dúvidas em sua mente. Marcelo tentou ligar para Laura. Enviou mensagens, mas cada tentativa não respondida adicionava mais peso ao seu desespero. A casa, que uma vez foi lar de tantos sonhos, agora parecia apenas um monumento ao que havia perdido. Foi então que, movido pelo desespero de encontrar alguma pista que lhe desse esperança, Marcelo se viu vasculhando as redes sociais de Laura. Lá, encontrou uma imagem recente dela no aeroporto internacional. Estava sozinha, mas com um sorriso de quem tinha o mundo inteiro à sua frente. Na legenda da foto dizia: "Melhor sozinha do que mal acompanhada", dando adeus ao que foi, abraçando o que será. Marcelo sentiu um aperto no coração. A imagem dela, radiante e pronta para embarcar em uma nova jornada, contrastava dolorosamente com a escuridão que ele agora enfrentava em sua própria vida. Agora mais do que nunca, Marcelo confrontava a amplitude de sua perda. Sem Laura, sem Gisele, e talvez mais dolorosamente, sem a dignidade que havia sido sacrificada no altar de suas decisões precipitadas. Restava-lhe apenas a imagem de um homem que, na ânsia por algo mais, acabou perdendo tudo o que realmente importava. E na próxima história, no dia de seu aniversário de casamento, Raquel Turner decide ir até o escritório de seu marido para lhe fazer uma surpresa. Entretanto, ela jamais poderia imaginar que quem seria surpreendida seria ela. Ao chegar no escritório, Raquel presenciou seu marido tendo um caso com a secretária. Movida pela ira, ela bolou um plano para se vingar. Clique no próximo vídeo que irá aparecer na tela e acompanhe essa reviravolta impressionante. Obrigado por assistir. Comente abaixo o que achou dessa história e de qual cidade você está nos assistindo. Deixe seu like e se inscreva em nosso canal para que juntos possamos construir uma imensa comunidade que compartilha histórias inspiradoras. Até mais!